ao Quebra-Cabeça do Sucesso, o mais divertido e desafiador videocast e programa de TV sobre negócios de São Carlos e região. Eu sou a Alessandra Paulillo e junto com a Priscila Casagrande, a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Sejam muito bem-vindos e o tema de hoje é advocacia, da inspiração à atividade na prática. A advocacia desempenha um papel fundamental na construção de instituições democráticas e livres de um Estado de Direito. Considerada por muitos um dos maiores pilares da justiça, é extremamente importante, pois são os advogados que protegem os interesses e garantem que os direitos sejam atribuídos a seus clientes. No Brasil, gente, são mais de 1.380.000 advogados. Levantamento recente de 2024. A maior seccional é o estado de São Paulo. São 370.000 profissionais inscritos na OAB, quase 3.000 estagiários e mais de 30.000 sociedades. A gente está falando de 251 subseções e mais de 930 postos de atendimento. Por falar em números, a gente vai te contar sobre uma instituição de ensino com mais de 800 alunos, com mais de 30 anos de história e mais de 150 professores. Você já sabe que a gente está falando do Colégio Sapiens, criado e administrado por professores, atua desde o ensino infantil até o pré-vestibular e está presente nas cidades de Araraquara e também São Carlos. As turmas no Sapiens são reduzidas para que o ensino seja melhor compreendido pelos alunos. Os materiais são todos especialmente escolhidos e selecionados mesmo, num ambiente saudável para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, sempre estimulando as conquistas e os desafios do futuro. No ensino médio e no pré-vestibular, eles adotam um sistema poliedro de ensino, com alto índice de aprovação nas melhores universidades do país. Para mais informações, acesse o site sapiens.com.br, agende uma visita e garanta o melhor para o ensino do seu filho. E você que é empresário e está assistindo nosso programa, você sabia que a CISC oferece consultoria jurídica para os seus associados de forma gratuita? Com o Dr. Estevão Luiz Muschetti, um advogado experiente com vasta atuação no ramo empresarial. Com a consultoria, você pode esclarecer suas dúvidas, receber orientações burocráticas e técnicas, auxílio na análise de contratos e outros assuntos jurídicos relacionados ao seu negócio. Seja qual for o porte da sua empresa, a CISC apoia a busca por soluções jurídicas eficazes. A consultoria jurídica da CISC é um benefício exclusivo do associado. Então, entre em contato com a CISC e vire um associado também da CISC. O nosso convidado de hoje é casado com a Jane e pai da Renata, de 19 anos. Nascido em Itirapina, gosta de estar com a família, ler, escrever e curtir música. Inspirado em se tornar advogado, é pós-doutor e também mestre. Ele já foi coordenador do Procon de São Carlos, é professor universitário, presidente da OAB de São Carlos e sócio do escritório Soares de Barros, Sociedade de Advogados. Nosso convidado é Renato Barros! Seja bem-vindo, Muito obrigado, Renato. muito obrigado. Estou aqui em casa, me sinto em casa. Obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu queria começar falando um pouco da sua cidade natal, então, Itirapina. Você nasceu lá e viveu lá por quanto tempo? Não vivi quase em Itirapina. Nasci em Itirapina, porque meu pai era ferroviário, estava trabalhando lá. Depois eu volto para São Carlos, fico em São Carlos, aí eu vou para Rincão. Fiquei lá até eu fiz meu primeiro ano, antigamente primário, né? E volto para São Carlos. Então eu vivo São Carlos, meus pais de São Carlos, mas por conta desse trabalho dele eu acabei nascendo em Itirapina. Na verdade eu nasci em Rio Claro, fui registrado em Itirapina, morei um período, né, de 4 anos criança em Rincão, aí volto para minha querida São Carlos. Mas é São Carlense, com certeza. Eu sou apaixonada. Somos, né? A gente sempre brinca, os entrevistados que passam aqui não cidade. nasceram em São Carlos. Eu sou coruja, né? Nós também não. E nessa infância, além de mudança das cidades, o que você lembra dessa época? Olha, é interessante porque como eu morei na ferrovia, embora meu pai trabalhasse em subestação, eu sempre morei na casa sede da ferrovia, né? Da subestação. Que era uma casa estilo inglês, de Olavista, era muito bacana, né?
E a gente não tinha vizinho, porque era casa sede, depois tinha a colônia que era distante, a gente não tinha um vizinho próximo, né? E eu gostava de curtir brincadeira de moleque, né? De carrinho, e gostava muito de trem, né? Então, pra gente era o sistema de ferrovia. Tanto é que eu tenho um ferrorama até hoje. Na minha mesa de escritório em casa tem um ferrorama. É o que eu gostava muito de música, né? Eu tinha um avô, meu avô era músico. E quando criança ele me deu um trompete. Eu martelava o trompete, eu era moleque, não tinha noção, né? Eu gostava muito de música. E por conta disso eu tenho uma muita admiração, né, pela arte, principalmente a arte musical. Você desenvolveu algum dom musical? Eu toco trompete, estou aprendendo piano. Olha. Mas é difícil o piano, é super difícil. Mas é muito bonito, né? É lindo, extremamente lindo. Mas é bom que ocupa a mente, né? Você vai estudar, é muito tempo, passa muito rápido o tempo. Então, e aí você vê que você tem que ficar mais tempo se dedicando. Mas é uma terapia que eu oriento. E eu fiquei, como eu já mais velho, eu falei pra professora, falei, mas será que dá certo? Ela falou, pelo menos umas músicas você tira. E tá dando certo, né? Então, devagarinho. Eu no piano lembro que eu tinha aquela me dá, danoninha, era a única. Que a gente Mas é um aprendia quando era desafio criança. interessante, viu? Eu acho que as pessoas devem buscar música depois. Qualquer instrumento, violão, instrumento de sopro, tem muita gente na flauta, violino, acho que é legal. Acho que vale a pena. E lá na infância você em algum momento pensou, serei advogado um dia? Ou você queria trabalhar na ferrovia? Não, interessante. Eu tenho um tio, o irmão da minha mãe, que era para nós um modelo de pessoa muito certinho, muito, né, engomadinho, arrumadinho, o Exídio. E ele fazia direito, aí depois ele foi para trabalhar na usina da Barra, né, em Barra Bonita, advogado da usina, trabalhou a vida toda lá. E eu achava ele, pelo comportamento dele, ele era um espelho. E eu segui, né? Eu já tinha a minha intenção de moleque, eu achava que era interessante. O direito. Eu gostava muito da engenharia elétrica, porque meu pai trabalhava com eletricidade e sistema, e eu ficava, talvez eu seja engenheiro, ou talvez eu seja advogado. E você tinha proximidade com esse tio? Nossa, até hoje. Até hoje. E você participava de algumas dinâmicas já da profissão na sua infância? Não. Era admiração só pela por pessoa. ele. É interessante isso, né? Como as pessoas são modelos pra gente, né? Sim. E talvez independente da carreira você quisesse ser como ele. Talvez se ele fosse médico, iria pra medicina, né? Talvez interessante isso. E como é que é? Vai pra faculdade de Direito, ali você se encontrou, você falou, nossa, nasci pra isso? Então, eu acho que pelo próprio estilo, espírito, no seu destino, né, nosso, eu entrei na faculdade de Direito gostando de fazer Direito. Eu fiz Direito porque eu quis. Então eu tenho, dar graças a Deus por isso. Eu fiz Direito porque eu quis. E por ter conseguido fazer Direito. E alguns professores, eu tive um professor que foi assim, uma pessoa que me inspirou, né, até a ser professor, que é o Luiz Antônio Pannoni Descalvado, uma figura, meu amigo, hoje meu amigo. E daí eu acho que eu me encontrei na advocacia, né, para querer ser advogado. E aí eu tive depois dois grandes professores, que foi o Paulo André, que hoje é juiz do trabalho, que foi meu sócio, fiz estágio com ele, foi meu sócio, e o Antonino, que era um juiz do trabalho aposentado. Então eu acho que eu tive essa paixão mesmo pelo direito. E na época da graduação, você já fazia estágio? Ou trabalhava? Então eu trabalhei na Toalha São Carlos, adorava na Toalha São Carlos, quando fazia a faculdade. Aí depois, no meio da faculdade, eu saio, vou fazer estágio na Câmara Municipal de São Carlos. E o PROCON, naquela época, quem presidia a Câmara era o professor Azuaide, que tinha sido meu professor na Escola Jesuína de Arruda e fazia direito na minha sala. E abriu vaga para estagiário, criou a lei para estágio na Câmara. E eu concorri à vaga e fui estagiário da Câmara. E o PROCON funcionava na Câmara Municipal. E eu trabalhei, então, no PROCON, como estagiário da Câmara no PROCON. E fazia estágio em meio período, também na parte da tarde, no escritório do doutor Antonino, que era um juiz do trabalho, que tinha aposentado. E trabalhava ele e o Paulo André, que os dois eram professor na faculdade.
E eu me voluntariei para fazer para fazer estágio lá no escritório que trabalhava na área do direito do trabalho, a área que eu gosto, que eu admirava. Então eu fiz essa opção. E aí, durante a faculdade, passa por diversas áreas do direito, como você está falando, né? Sempre te chamou atenção o trabalho, porque o PROCON, atendimento ao consumidor, né? Cada uma vai pegando uma área. Sempre foi trabalho. Eu sempre, assim, né? Acho que, não sei, o direito do trabalho para mim era forte. E gostar de estudar é uma característica forte em você, porque mestre, doutor, depois foi professor. O que te levou a tanta especialização? Então, quando eu comecei a dar aula, eu achava que dar aula era uma coisa, ainda mais no direito, uma coisa difícil, impossível, porque o pessoal, os professores nos primeiros anos de direito falam umas expressões em latim, umas palavras difíceis, aí você fica, nossa, eu nunca vou me apropriar desses conteúdos, desses vocabulários. Então como eu tinha o professor Panoni, como uma pessoa que eu admirava muito como professor, eu falava, um dia eu vou ser professor. Aí acabou a faculdade, eu fui fazer especialização em Direito Processual Civil com um grande mestre, que era o professor Donaldo Armelin, professor da PUC São Paulo. Daí eu terminei, a gente monta um grupo de pesquisa no Departamento de Educação da UFSCar, com o professor João Virgílio da Gravini, que é um sociólogo, filósofo, que conhece muito filosofia do direito, e nós montamos um grupo de pesquisa em 2003, na UFSCar. Eu fiz parte da primeira reunião, da primeira formação de turma, e foi 2002 ou 2003, por aí. E passa um tempo, eu abro o processo seletivo na UFSCar para mestrado. E eu apresentei um projeto para o mestrado no Departamento de Educação, com pesquisa sobre formação jurídica e o direito do trabalho. Achava impossível. E passei, mas antes eu já dava aula, porque em 2001 eu comecei a dar aula no Senac. Dei aula no Senac em 2001. 2003 eu comecei a dar aula na FADISC. 2002, antes eu comecei a dar aula na Unicep. Aí em 2003 eu faço processo seletivo, entro na UFSCar, Departamento de Educação, para estudar a formação jurídica e o direito do trabalho. Termino o mestrado, eu descanso um pouco. Aí depois eu fui para o doutorado. Termino o doutorado. Aí eu inquieto, vou tentar o pós-doutorado. Aí faço na Faculdade de Direito lá no Largo São Francisco o pós-doutorado, mais 2 anos. Aí vai para São Paulo. Peguei um período da pandemia e um período que vai para São Paulo, sai na segunda-feira na madrugada para ir para aula de manhã. Aí fica na biblioteca estudando a tarde toda, aí eu acompanho a aula da noite, aí eu volto para São Carlos, então, mas toda segunda. O seu objetivo inicial, porque assim, a pessoa que segue a carreira de mestrado e doutorado é para seguir uma carreira acadêmica, normalmente. Eu gosto muito, né? Mas era seguir a carreira acadêmica. Mesmo deixar o escritório? Não. Ou sempre não, paralelo? Eu penso que é muito importante você associar a prática com o conhecimento teórico. E eu acho que isso é muito importante para eu transmitir para os alunos. E agrega também no meu trabalho profissional. Então eu nunca pensei em deixar a advocacia, mas sempre pensei em lecionar. Então o meu intuito era fazer esse trabalho conjunto. Você começou a dar aula para ser uma renda extra ou porque você sempre quis ser professor? Convite. Veio um convite. E aceitei. Sem timidez nenhuma, vou lá dar aula e tá tudo bem. Por que não? Eu comecei a dar aula particular no escritório para quem queria ser aprovado no exame de ordem. E um amigo falou, Renato, precisa de professor no Senac. Eu falei, vou, bora. E aí depois de lá eu fui para a Unicep, em Matão, fiquei um tempo lá na Faculdade de São Luís. Aí viajando, aí ficava cansativo, aí eu fiquei só na Unicep, FADISC, Unicep. Aí depois eu fiquei, em 2007 eu saio da FADISC, fico só na Unicep. E todo esse período de mestrado, doutorado e pós-doutorado, você já tinha o escritório? Sempre trabalhando. O escritório existiu antes do mestrado? Da UFSCar? Sim. Depois da graduação? Na graduação, eu comecei com o escritório em 1998, já o escritório. Terminei a faculdade, né? Saí da faculdade no meio de 98, prestei exame de ordem e já comecei com o escritório de advocacia. Como é que é o começar com advogado? É difícil. Falei hoje para uns advogados novos advogados.
tem que ter esperança. É muito sim, você tem que ter dedicação para ler. Leitura. Tem que ler. Tem que fazer releitura. Nós esquecemos as coisas, é natural do ser humano. Então você tem que reler. Eu acho que o grande segredo é leitura e releitura. Buscar melhorar o comportamento no que diz respeito às questões, regras de português, redação. Isso é fundamental. Leitura, releitura, textos jurídicos e outros textos que não só jurídicos, senão fica alienado. E tem que ter uma tolerância, esperança, tem que ter perseverança. Você não vai ganhar dinheiro de uma hora para outra. Salvo, eu até falei hoje para 4 advogados, 3 advogados e um advogado. Salvo se você vem de uma família tradicional na área do direito. Diferente. Porque eu fico pensando você formar essa primeira carteira de clientes, difícil. Porque o advogado não pode fazer propaganda, né? Não, tem uma série de restrições. É muito limitado. Como é que monta essa primeira carteira de clientes? Conhecidos, amigos, ou eu sempre falo assim, uma ideia, vai trabalhar com alguém. Ou arruma um emprego, às vezes meio período, e tenta e vai para o outro período para a advocacia, até se estabelecer. Ou vai tentando, fazendo parcerias, tem o convênio da Defensoria Pública, que ela remunera, não é muito. Mas para começar, ajuda bastante. Ibaté, por exemplo, não tem Defensoria Pública como tem aqui em São Carlos, uma sede. Então lá é pela OAB que faz todo o processo de triagem e nomeação do advogado. Então circula mais para o advogado. Então muitos advogados daqui, eles realizam Defensoria Pública com escritório também em Ibaté. Então é uma forma de você aumentar a carteira. E ter essa esperança, essa perseverança. Porque se não tiver, acontece uma coisa muito preocupante, que é a infração ética. Ou desiste, desanima, ou a infração ética, que você recebe o dinheiro, acaba ficando com o dinheiro do cliente, acaba se perdendo. Então você tem que ter isso aí muito forte. E eu tive assim, não foi fácil, né? Mas é possível. É porque também é uma relação de confiança, né? Você não contrata qualquer pessoa para te representar. É o tempo, é a indicação. Hoje você tem a internet, eu tenho percebido pelo Instagram, às vezes a pessoa o advogado faz lá uma matéria, um conteúdo relacionado a uma questão de divórcio. Aí a pessoa, tô precisando e procura. Hoje é muito mais fácil. Antigamente você tinha que pagar para pôr no jornal. Naquelas páginas amarelas, o advogado recém-formado não conseguia fazer isso. Quando você fala dessa construção, principalmente no início, né? Queria adicionar 2 coisas, assim, que eu vejo, né? Olhando de fora esse mundo do advogado, o quanto é importante cuidar da credibilidade, das atitudes dele fora também do escritório, porque ainda mais numa cidade pequena, então acho que a construção de credibilidade, queria que você falasse sobre isso também. E o segundo ponto é o cuidado muito com a imagem pessoal também. E aqui eu não tô falando de estar bonita ou tá feio, de estar de roupa cara ou roupa barata. É cuidar da imagem pessoal, que realmente também vai ajudar nessa primeira opinião, assim. Só fala, é super importante. Quando nós entregamos carteira para os novos advogados na OAB, eu faço questão de inserir na minha fala esses conteúdos. Por quê? Nós temos a obrigação por lei, o Estatuto da OAB, uma lei federal, lei 8.906 e 1994, ele estabelece que o advogado ele tem que se portar de uma forma em que ele apresente para a sociedade a seriedade e a dignidade da advocacia. Da mesma forma como um magistrado, um juiz, ele tem a legislação que cuida do seu comportamento, o Ministério Público, delegado de polícia, nós temos também da advocacia. Então é obrigação do advogado ter uma conduta, sob pena de responder no Tribunal de Ética, procedimento ético, se ele tem um comportamento em desacordo com essa questão que leve a galhardia, a figura do advogado, a respeitabilidade do advogado de sociedade. Está na lei, ponto. Não estou inventando, está na norma jurídica. Olha, eu não sabia dessa lei, mas eu achava que era um bom senso. Está na norma jurídica. E eu digo o seguinte, o advogado tem que se portar de forma que ele se torne merecedor do respeito. Ele tem que ser respeitado, e essa é uma grande questão. Se o advogado, e é uma questão, não é o dinheiro, eu falo, não é você põe um paletó, uma camisa, uma gravata, vai para audiência, não precisa ser um tailleur mas uma roupa tranquila, que te demonstre, que transfira essa seriedade, além do conhecimento técnico. Isso é fantástico, resolve o problema da advocacia, a gente luta para isso, por esse respeito. Tanto é que uma das questões que a OAB tem se preocupado é com, por exemplo, TikTok, Instagram,
a forma onde você ultrapassa o limite e viola essas questões da ética. Então a OAB tem se preocupado muito. Ela criou a OAB São Paulo, um canal exclusivo para orientar os advogados como se comportar, o que pode e o que não pode. Então, eu penso que essa questão do comportamento de sociedade é muito, muito sério. É muito sério. O profissional tem que, nas suas atividades particulares, transportar essa respeitabilidade. Na parte de vista de comunicação, o que o advogado não pode é contar sobre os casos, correto? Mas ele pode ter uma rede social e dar dicas na rede social Ele dele. pode. Isso ele pode. Então, por exemplo, eu brinco. Tem professores que as redes sociais deles são... As redes são fantásticas. O cara dá praticamente aulas ali. E isso é óbvio que agrega na sua atuação profissional. Uhum. É óbvio que é uma publicidade indireta, né? Ali relacionada à profissão como advogado. Sem dúvida. E ele também está se tornando ainda mais um formador de opinião quando ele proporciona esse tipo de conteúdo. E é uma questão. Eu sempre chamo atenção. Tem que tomar um cuidado pro conteúdo. Você tem responsabilidade. Se o seu advogado... acontece muito isso. Ele vai querer apresentar um conteúdo. Vou dar um exemplo, então, por exemplo, da questão do divórcio, uma solução de sociedade. Tem que passar um conteúdo de acordo com as decisões contemporâneas, a legislação, os escritos, né, do direito que a gente chama de doutrina. Ponto. Mas isso é possível, perfeitamente possível. Ele não pode comentar um caso específico, não pode passar o endereço do escritório. Olha, eu sou advogado, meu escritório é XYZ, me procura lá. Não pode. Mas é possível, óbvio. A gente tem que também acompanhar a evolução, né? Senão a gente vai ficar na caverna lá esperando, né? E qual que é a importância das redes sociais hoje para um advogado? Se ele souber trabalhar com essa seriedade, com esse... As pessoas procuram, e é interessante isso, que as pessoas procuram um advogado hoje. Antes eu falei, né? A gente ia nas páginas amarelas, né? Hoje o pessoal procura pelo Instagram. Tem como fugir, né? Procura pelo Facebook. Ainda, os mais antigos, interessante, procura muito legal isso. Tem uma geração que procura advogado pelo Facebook. Ainda. E tem uma geração que procura pelo Instagram. A gente estava conversando sobre isso ontem, né? A diferença de idade dessas duas muito plataformas. Legal. E às vezes eu recebo lá SMS, é o Facebook, é isso? Messenger. Messenger. Às vezes, o SMS vem no celular, né? E às vezes eu recebo lá, doutor, eu gostaria do escritório, do endereço do escritório do senhor. Eu recebo por lá. Então são pessoas de uma faixa etária, né? Da minha geração. Da Pri já é Instagram. Eu brinco muito com ela, que eu ainda sou da geração Facebook, né? Que eu ainda resisto um pouco do Instagram. Mas eu tenho uma agência de publicidade, né? Então, se você olhar os relatórios que comparam resultados de Facebook e de Instagram, o Facebook sempre performa. São exceções onde o Instagram tem uma performance melhor que o Facebook em relação a clique. E acontece. Eu hoje, eu conversei com um amigo e ele falou, nossa, adoro te ver no Facebook. Eu sou assim, Facebook. Óbvio que ele tem a minha idade. Uhum. Queria falar um pouquinho do PROCON, do tempo que você foi coordenador de São Carlos. Então, primeiro, entender como é que você foi para lá. Já teve a experiência na Câmara, mas como é que você foi para lá? E aí eu queria falar um pouco do PROCON mesmo, assim, da parte de cliente e a parte de empresa. Mas primeiro, né, como é que foi a tua trajetória para chegar de coordenador do PROCON? Quando eu fiz estágio na Câmara, eu me dedicava o máximo. Precisava, né? Primeiro precisava do estágio, trabalhar. E já que você está lá, tem que fazer e fazer bem feito. Era esse o meu. E eu me dediquei o máximo nos atendimentos. Quando podia, tinha oportunidade, o pessoal ia para São Paulo, na Fundação PROCON, eu dava um jeito, ia junto. Né, participar, para ver como era, conhecer. E quando, em 2001, muda a gestão, acho que era muda a gestão, muda o prefeito, eles precisavam de alguém para ocupar essa função. É uma função extremamente técnica. E alguém me indicou, falou, tinha um menino, na verdade falaram assim, tem um menino que foi estagiário aqui no PROCON e ele era muito bom, falaram isso. Ah, que honra, né? Ah, que bom. Falem assim de mim sempre, né? E aí o prefeito da época foi me procurar. E eu falei, não vou entrar no PROCON, porque eu sou advogado, eu quero advogar, eu não vou para PROCON. E eu achava que ia misturar a questão, minha função com questão política, eu não vou pro PROCON. E meu pai era vivo naquela época, eu contei pra ele, ele falou, vai, se não gostar, você sai, você não precisa ficar. E eu fui. Eu me lembro do episódio que eu cheguei lá,
os arquivos, os procedimentos, não tinha nada. Não tinha nada, tudo zerado. Do que? De como agir em determinada situação? Os formulários, Zero procedimentos. os formulários, as coisas que tinham, tiraram, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha mais nada. Os formulários de atendimento, os procedimentos. Só que quando eu fiz Procon, o estágio na Câmara, eu tinha os disquetes dos atendimentos. Eu tinha tudo nos meus disquetes. Disquete na época. Nada como arquivo. Eu lembro do sketch. Eu fui, liguei, me lembro como se fosse hoje, liguei em São Paulo para Maria Tereza, que era cuidar dos relacionamentos com os municípios. Falei o que tinha acontecido, falei que eu tinha assumido o Procon, usei o que eu tinha, aí ela me mandou alguns formulários, e aí comecei, e aí foi. E aí eu achava que eu tinha que trabalhar da seguinte forma: o órgão de defesa do consumidor, ele tem que buscar harmonia nas relações de consumo. Está no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, um dos princípios da relação de consumo, a harmonia. E como você faz a harmonia? A harmonia você faz buscando o equilíbrio entre consumidor e fornecedor. Então, acho que a minha função era atender o máximo possível de pessoas, da melhor forma possível. Tanto é que eu levava a trabalhar em casa, fazia em casa. Eu atendia muito, mas eu fazia em casa os procedimentos. Depois eu desenvolvi o seguinte: quando a pessoa ia reclamar, ia fazer uma apresentação, tinha uma dúvida, eu já passava para o papel a história. Se aquela história fosse virar uma reclamação, já estava pronta. Se não, eu descartava. Então, eu ia falando, eu já ia digitando. Aí eu falei, puta, é aqui. Então eu atendia bastante e, ao mesmo tempo, eu buscava harmonia com os fornecedores, com os empresários. Então eu me lembro que o Marco Martinelli estava na CISC na época, o Cláudio Vismara, e eu busquei, então, uma proximidade. Eles buscaram também a proximidade e a gente fez a Caixa Econômica Federal na época, então a gente fez um trabalho mais de parceria. E isso foi muito bom, porque eu resolvia o problema do consumidor, resolvia o problema do lojista, fazia muita palestra na CIS, que a gente fazia palestra, dava orientação. Acho que era esse o sentido, esse o espírito. Dessas reclamações que chegavam até você, o quanto disso realmente era legal, a reclamação? Porque bastante. É bastante mais da metade? Mais, muito mais. E tem um toque, Porque assim, o que mais é? E na época era telefonia. Interessante, na época era telefonia. Eu sinto que as pessoas usam o nome do Procon, assim. Vou falar, eu tenho loja, empresária, e aí a pessoa faz alguma coisa que ela não tem direito, e ela vem brigar na loja achando que ela tem direito, e ela fala, se vocês não fizerem, eu vou no Procon. Mas quando a pessoa chegava assim, eu já falava direto, nem abria procedimento. Por exemplo, eu comprei o produto e quero trocar. O fornecedor não tem obrigação de troca. Não tem obrigação de troca. Deu um defeito, dependendo do produto, ele tem 30 dias. Então já abria de uma forma muito clara, muito tranquila. Você evita. Só que assim, eu vejo hoje, não hoje, né? Eu tenho 20 anos de loja. Nossa, entreguei, né? Assim, não precisava falar isso. Mas no começo eu tinha medo do Procon. Eu achava que o Procon era um perigo. Era o vilão. Era o vilão. E não, o Procon tá ali também para defender o empresário. Deve fazer ele harmonia. Tá ali pra... É princípio, lá no código, o princípio que deve buscar harmonia nas relações de consumo. E a gente, como empresário, a gente tem que conhecer as leis também do obrigatoriamente. consumidor. Aí tem uma outra questão, que eu falo que, nesse ponto que eu dou palestra, eu sou muito crítico. Um empresário, eu posso ser um excelente... Eu sei fabricar caneca. Excelente produtor, fabricante de caneca. Mas eu não posso ficar só nisso. Eu tenho que ter um conhecimento administrativo mínimo. Mínimo. Ou pagar bem quem tem. Ponto. Não tem segredo. O que eu vejo, às vezes as pessoas não querem pagar bem quem tem, ou tem, às vezes, quem tem, não deixa sugerir e dar opinião, fala, o negócio é meu, então ninguém mete o bico. E alguns não vão atrás desse conhecimento. Então eu sou um incentivador, vai pro Sebrae, vai para a CISC, vai para a CIES, porque eles têm um grupo de estudo, você vai procurar, né, nas suas associações ali empresariais, que isso ajuda muito. Então, a gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece, então eu tinha medo do Procon. Tranquilo. Aí quando você conhece as leis, que você entende o que você pode e o que você não pode, o Procon vira seu parceiro. E você não sofre o abuso, porque às vezes é uma questão fatal, mas eu vou então, advogado sofre isso. Então eu vou na OAB reclamar. Tem a comissão de ética e disciplina, tudo bem. Mas se o advogado não fez nada de errado, qual o problema? Tem advogado fala, vá à OAB. Mesma coisa o Procon, vá ao Procon, faça esse favor, resolva o seu problema, tira a sua dúvida. Então eu penso que é essa harmonia.
Essa é a harmonia. Então, na época, a gente tinha um grande problema, era a telefonia, questão de banco, né? Era o mais e hoje mudou muito, porque o que acontece? As empresas começaram a se adequar e atender as reclamações. Nós temos um índice que, pelo que eu tenho acompanhado, principalmente questão bancária, ainda mais com fraude, fragilidade, vazamento de dados, existe um número muito grande. Empréstimo sem autorização é muito grande, principalmente de pessoa idosa. Mas a relação com o lojista, por exemplo, de problemas é mínimo. Você não tem problema. Hoje é muito pequeno. Uhum. Eu comprei um tênis e tá com problema, o cara troca. Uhum. É muito raro você ter um problema. E tem também a evolução da tecnologia incorporada no atendimento dessas lojas, né? Que ajuda muito. Então, por exemplo, o WhatsApp. Hoje tem chatbot que você coloca lá dentro do WhatsApp, uma automação, né? Que ele Ajuda já bastante. fala, você quer falar em qual setor da empresa? É uma reclamação, não é? Então, a telefonia mesmo. Eu acredito que a maior parte das reclamações hoje deve ser porque a internet não funciona, E aí né? tem uma questão... Meu 4G não funciona. Já faz 3 minutos que não funciona, né? E tem uma questão interessante que é essa... Eu acho que dependendo como a empresa vai se desenvolvendo, ela tem que se adaptando, né? Essas tecnologias, ela tem que ir buscando, né? Como ela vai preservar a imagem. E a sua área, né? Como ela preserva a imagem, ela tira de letra. E facilitar o atendimento do consumidor. Nossa, porque hoje eu muito. vejo que, assim, se antes a gente tinha um canal de atendimento, hoje ele escolhe. Ele quer falar no WhatsApp, no telefone, no site, no Instagram, Mudou no muito a TikTok. relação, né? E o bom é que isso são registros, né? Então são prints. Prova Prova. Dos dois lados, né? De que isso existe. O Mercado Livre também evolucionou a forma de consumo do varejo Mudou com muito. novos prazos e critérios. Agora eu queria dar um salto, assim, do Procon para a OAB, né? Como é que é ser presidente da OAB? Qual é a sua principal função? A OAB, ela exige muita responsabilidade. É um trabalho voluntário. Todos os diretores da OAB não recebem um centavo. Eu gosto de falar isso porque as pessoas acham que o presidente da OAB recebe, eu morro de rico. Não, lá em casa é o presidente do clube. O presidente do clube também é voluntário. É um trabalho 100% voluntário. Os membros das comissões que me auxiliam muito, eles me auxiliam muito. Os advogados que participam das comissões, todo trabalho voluntário. Ele é sério por quê? Porque a OAB, a lei estabelece o seguinte, que a OAB, ela exerce um munus público. Ela é uma instituição que não é administração pública, mas ela exerce o munus público. E a lei estabelece que é função da OAB defender o Estado Democrático de Direito, questões da cidadania, questões relacionadas aos direitos sociais coletivos humanos, questões relacionadas à ética e disciplina e direitos e prerrogativas do advogado. Ou seja, o advogado, se você contrata um advogado, ele precisa ter voz para dialogar com o judiciário e transportar o seu desejo ou até a sua defesa, a sua intenção como autor ou a sua defesa. Se você precisa de um advogado que vá a um delegado de polícia para dialogar, o advogado tem que ser respeitado e tem que ter o direito de voz junto à delegacia, às repartições públicas. Então, cabe à OAB, quando esses direitos são violados, cabe à OAB fazer a defesa dessas prerrogativas do advogado. Por exemplo, hoje na OAB nós temos uma sessão de desagravo porque uma advogada, ela foi, no exercício da sua função, ela foi desacatada, desrespeitada. Então a OAB... Por outro advogado? Por um agente político. Ela estava numa audiência pública representando o cliente dela e foi ofendida, né? Então, ela apresenta a reclamação na OAB, isso vai para uma comissão específica de advogados, vai para um tribunal que vai fazer uma análise do caso, vai dar o direito de resposta para o agente político ou da administração pública, servidor público, que vai apresentar a resposta, vai ouvir testemunha e vai dar um parecer. E, se for o caso, faz um ato público de desagravo. Hoje nós tivemos na OAB um ato público de desagravo. E esse processo normalmente demora quanto tempo? Vou te falar de 3 meses a 6 meses. E a maioria dos casos são contra a mulher? Não, ainda? Não tem. É que o que eu percebo, e eu devo falar isso, existe uma forma de tratamento quando é homem e quando é mulher. Isso é um fato, já conversei isso. Até mesmo na contratação,
No dia eu conversava com uma advogada, a doutora Pepato, o seguinte, ela falou, às vezes o cidadão vai no meu escritório, faz a consulta, e ele contrata um homem. Uhum. Tem isso. Ainda. A gente tem essa cultura. Embora nós temos mais de 50 mulheres, 50% dos advogados do estado de São Paulo são mulheres. Mas ainda tem isso. E às vezes a forma da abordagem no tratamento ainda existe uma diferença quando é mulher e quando é homem. Ainda existe. Mas você percebe isso até em audiências, em situações formais? Advogadas relatam isso. Uhum. Eu leio sobre isso, já vi inclusive alguns casos. hoje, inclusive, foi relatada essa questão na nossa reunião de manhã, na OAB. Então a OAB ela tem essa questão ética. A OAB tem um tribunal de ética, a gente tem aqui em São Carlos uma comissão de ética, que aí a pessoa vai para o tribunal de ética quando o advogado, por exemplo, tem uma conduta que fere o código de ética. Parece que não, nós temos muitos trabalhos de prerrogativas e ética. Fora isso, nós temos a questão administrativa, que nós temos em cada fórum, tem uma sala da OAB. Então, no Fórum Civil tem uma sala com computador, com café, com uma atendente, com máquina de fotocópia. Então, cabe a limpeza, tudo isso cabe ao presidente da OAB, junto com o secretário-geral, que, na verdade, quem deve fazer essa função junto com o presidente, cuidar da administração disso. Então, tem no Fórum Civil, tem no Fórum Criminal, tem no Fórum da Justiça Federal, tem no Fórum do Trabalho, tem na sede, tem Ibaté dentro do fórum, tem Ibaté fora do fórum, e nós temos uma farmácia, que é da Caixa de Assistência de Advogados, tem uma farmácia. Que também é responsabilidade da OAB? Gente, cuida da farmácia também. Não sabia. Então, é muito sério. É muito sério. E é também as representações institucionais, né? Por exemplo, tem um projeto de lei que tá no município e há o interesse da coletividade, da cidadania, da sociedade. Pode ofender direitos, questões democráticas. Então, pode chegar essa questão na OAB, a OAB vai mandar para a comissão específica que vai fazer um estudo, que vai... Por exemplo, existe uma reivindicação de mais um cartório de registro em São Carlos. Aí o pessoal reivindica a OAB vai trabalhar. Eu estive em Ibaté, nós estamos reivindicando um cartório para Ibaté, para atender as questões da sociedade. O cidadão tem que vir para São Carlos, demora. Outra questão, o processo judicial está demorando, não tem servidor. Vai o presidente da OAB, oficial juiz, oficial tribunal. Quantas horas do dia o presidente da OAB tem? Então a gente se ocupa bastante. Porque imagina para dar conta de tudo isso. Se ocupa bastante. Então a gente tem que dialogar com o tribunal. Às vezes uma questão... E acontece um incidente, um advogado e um juiz. Dependendo que você vai lá, vai tentar compreender o que está acontecendo, vai tentar, né, resolver o problema. Então a gente fica ali. Por exemplo, o advogado se envolve num problema, toda a prisão de advogado, se for ou discussão que envolver a polícia no exercício da função, a OAB tem que estar presente. Já de madrugada, nós tivemos que ser acionados para acompanhar advogado em delegacia. Entendeu? Vai prender advogado no exercício da função, o presidente da OAB ou alguém tem que estar junto. Então, é um trabalho sério, muito sério. E além da gestão de tempo, qual é o outro principal desafio dessa função que você vê hoje? Eu acho que a gente tem que se portar de uma forma em que o meu interesse individual ou a minha ideologia, a minha visão de mundo não prevaleça. Eu tenho que atender o interesse da classe da advocacia. Eu não tenho que fazer uma gestão se o advogado é meu amigo íntimo, se é meu inimigo, que eu acho que eu não tenho. Acho que não. Eu tenho que fazer uma gestão em prol da advocacia e questões da sociedade. Eu tenho uma função de não só cuidar de questões da advocacia, também da cidadania por obrigação legal. Por exemplo, nós tivemos ontem na OAB um evento relacionado à erradicação do trabalho infantil, o combate ao trabalho infantil. Então veio uma juíza que é presídio, juizado da infância e juventude do Tribunal Regional do Trabalho. Ela veio de Ribeirão Preto com um evento com a prefeitura. Então nós ficamos a manhã toda lá em um evento nesse sentido. E esse tema é pertinente na nossa região? Porque a gente ouve falar muito lá no Nordeste, lá nas áreas pobres. Ainda tem. Ontem o evento foi maravilhoso, de qualidade magnífica. A prefeitura, através da Secretaria de Cidadania, de Educação, e o tribunal e a OAB ali junto, fez um trabalho muito bacana. A questão
Homofobia. A gente faz evento na OAB. Questão da intolerância religiosa, ou o que eu chamo de desrespeito à liberdade religiosa. Aí as pessoas protocolizam na OAB. Questão de racismo, protocolizam na OAB, porque é questão de cidadania. Pessoas em situação de rua. Às vezes questão do próprio segurança pública. Se eu tenho um problema de alguém questionar a minha religião ou me sentir ofendida, eu não procuro Defensoria Pública, eu procuro a OAB? Procura a Defensoria Pública para ajuizar a ação individual. Para se você ser reparado, buscar uma indenização ou procura um advogado. Mas a OAB ela trabalha junto, por exemplo, com o Ministério Público para que ele apure o crime ou apure a questão de intolerância religiosa, se for o caso, ajuize uma ação criminal ou ajuize uma ação civil para que essa prática ela seja encerrada. Então a OAB faz esse trabalho conjunto, além do trabalho de conscientização. Nossa. E você lançou um livro recentemente sobre direito do trabalho e antirracismo. Lancei um livro que é a minha tese de pós-doutorado. A pergunta é se ele possui grande representatividade para você. Olha, quando eu fui fazer o pós-doutorado, eu fiquei pensando o que eu vou escrever. Eu queria pesquisar, eu falei, eu quero pesquisar e produzir alguma coisa. E esse é um tema que me chama a atenção, porque no direito a gente acaba vendo ou atendendo pessoas, e esse tema é um que está recorrente, e as pessoas não abordavam com um recorte no direito do trabalho. Então existe lá, por exemplo, o Silvio Almeida tem lá o livro dele, que vai discutir a questão do racismo estrutural. Aí tem um que vai discutir a questão do racismo recreativo, vai fazer pesquisa, coletar os dados. E o direito do trabalho, nós temos muitas ações, inclusive ação coletiva, ação civil pública, que vai discutir a questão do racismo, judicialmente. Mas não tinha uma pesquisa. E eu falei, eu vou pesquisar, né? Para ver qual é a minha contribuição nesse sentido. E é interessante que eu vou fazer o lançamento do livro. Não, eu esperei um pouco para fazer o lançamento, questão de tempo. Eu estava sem tempo para poder fazer. A gente entende, né? Acho que depois dessa entrevista, todo mundo que está assistindo entende que ele anda sem tempo. E daí eu falei, eu preciso fazer com calma. Eu quero fazer um negócio legal. E a receptividade foi muito interessante. Tanto de quem está na magistratura, da advocacia, de quem pesquisa essa área. Eu cheguei a receber, por exemplo, ligação de um juiz do trabalho do Sul, ele pedindo, falou, eu quero livros, eu quero que você me mande autografado, que eu não quero comprar na editora, eu quero que você mande, que eu, né? Então eu achei legal você trabalhar com o Ministério Público do Trabalho, essas questões. Então ele tem uma aceitação muito interessante. E é um tema que a gente tem, que é do nosso cotidiano, então a gente tem que conversar as questões do nosso cotidiano, né? Acho que, como a Lê falou, tem coisa que não está dentro da nossa bolha, então a gente acha que não existe, né? Uhum. Como esses temas que você comentou anteriormente. E a gente precisa conscientizar todo mundo que sim, existe aqui pertinho. Acontece. E acontece. Então, é bom que a pesquisa, ela permite você ter contato com essa realidade social, né? Você entrevistar pessoas, você fazer leituras. Eu li muito a respeito. Muitas pessoas, participei de muitas reuniões ou palestras ou cursos virtuais, né, pelo Zoom. Então é interessante, isso permite. E aí você vai coletando, né, as informações. Eu quis fazer um livro com uma linguagem técnica, mas também acessível. E agora, quando eu pretendo fazer uma segunda edição, acrescentando algumas coisas. A cabeça dele não para também. Mas é interessante, é um tema que a gente tem que conversar, né, do nosso cotidiano. A gente vai te passar um desafio. Quer escolher 3 peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa, que mais fizeram sentido na sua trajetória de sucesso até aqui. Pode mexer, pode bagunçar. A gente vai dar uns recadinhos e já volta com você para ver as peças que você escolheu. 3 peças que mais fazem sentido na sua trajetória. Quando você olha para trás e fala assim, nossa, eu cheguei até aqui por causa dessas 3 palavras. Ficou fácil agora, né? Não tem muita cola. Para que sua casa e empresa permaneçam em segurança, é necessário cuidar de itens essenciais para o seu funcionamento, não é? E com o gás que você usa, também não é diferente. O GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, ele é fornecido para a gente através dos botijões. E é importante vocês saberem que os botijões têm validade e que cabe à revenda cuidar desses cascos dos botijões. Mas na nossa casa a gente tem a mangueira
e o registro ou regulador, que é de nossa responsabilidade cuidar, e a validade é de 5 anos. Precisou de ajuda? Entre em contato com a Trasgás. A equipe altamente treinada e especializada irá te ajudar a fazer as verificações e possíveis trocas necessárias para que tudo permaneça em segurança para sua família e também para os seus colaboradores. Trasgás é a energia boa para você. Entre em contato. É só digitar lá @Trasgás São Carlos. E você já sabe que a Latina Eletrodoméstico possui a linha mais completa do mercado em purificadores. Tratar água é uma das especialidades da empresa e, por esse motivo, o nosso recado de hoje é sobre a importância da utilização de filtros originais, que garantem a qualidade da água que você consome. E a Latina oferece o filtro de reposição para todos os modelos de purificadores, com preços acessíveis. E lembrando que os filtros da Latina são sustentáveis, ou seja, eles não contaminam o meio ambiente. E também são bacteriostáticos, impedem a proliferação de bactérias. Eu treinei esse, viu, Pri? Então, acesse o Instagram, @LatinaEletro, para saber mais. Latina, seu momento, nosso eletro. Quando a gente fala da criação do gado até os cortes nobres na nossa mesa, a gente sempre está presente ali na nossa casa, a garantia do sabor da Boutique da Carne Siltomac. Dia a dia ou comemoração pedem carne de qualidade. E qualidade é uma conquista do frigorífico exclusivo da marca Siltomac, porque além dele seguir as normas rigorosas de qualidade e saúde, ele possui muita tecnologia em todo o processo de preparação dos embutidos, no processo de desossa, na separação dos cortes, no empacotamento a vácuo das porções. Tudo é pensado para facilitar as suas compras na escolha das suas carnes. O serviço de delivery completa todo esse cuidado com o cliente, pois leva até a sua casa as carnes que você deseja. Experimente o sabor da Boutique da Carne Siltomac. Entre em contato pelo Instagram, @SiltomacCarnes. Foi fácil o desafio para ele, né? Ele tá até brincando de montar as peças ali, ó. Fácil. Eu nem chamaria de desafio dessa vez. Mas é muito bom isso aqui, né? Olha que delícia! A gente vai pedir para você mostrar a primeira peça para aquela câmera ali e explicar o porquê. Família, né? Eu penso que família é o berço, né? Nós temos que tomar um cuidado, porque você pode se perder. Você pode se perder numa companhia. E meu pai sempre teve essa preocupação, né? Penso que não é ter dinheiro, não é a condição material apenas, ou a condição, mas é você ter essa... E ele ensinou e também a ter uma questão que eu chamo que é a paciência, né? Você formar o seu caminho. Se não dá para ter uma condição material boa, de imediato, você vai criando, né? Vai fazendo, não é só a escada. Então, uma família, para mim, é um elemento fundamental. Depois eu vou pro estudo. Será que ele ia escolher essa peça? Não tinha dúvidas. Eu penso que o estudo ele ajuda. E o estudo, as pessoas acham que o estudo é você ter uma faculdade, um curso superior. E nem sempre ter uma faculdade, ter um curso superior vai ser seu sucesso material, a sua satisfação. Eu posso ter até um bom sucesso material e ser infeliz o resto da vida, morrer infeliz. Não faço o que gosto. E às vezes eu posso fazer uma faculdade e não ter um sucesso econômico, um retorno tão bom se tivesse feito um curso técnico. Ou se eu estudar, de repente, eu nem curso técnico faço, mas eu dependendo da área que eu atuo, eu vou buscar o conhecimento prático, que o estudo não é só o estudo formal. Isso é óbvio que o estudo formal ajuda muito, da academia, do curso técnico. Mas você pode também buscar o estudo do conhecimento sozinho, dependendo da área de atuação. O agricultor, ele tem um conhecimento técnico da área do plantio, e às vezes muitos nem foram à escola, não podiam, não tiveram essa oportunidade, mas ele tinha um conhecimento. Então eu penso que o estudo, é óbvio que o estudo formal vai ajudar bastante, né? Faculdade, um curso... Mas você pode fazer um bom curso técnico, um bom Senac, um bom Senai,
e se dá muito bem. É que quando a gente fala em estudo, para a maioria das pessoas associa algo chato, eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. E não, o estudo é mágico. Muito mais Quando que você isso. descobre um tema que você gosta, então pode ser assim, se eu for ler algo sobre direito, eu olho aquilo e falo, meu Deus, que chato esse monte de lei, esse monte de número, porque não é a minha área. Mas me dá um livro de empreendedorismo, um livro de motivação, um livro de liderança, eu vou devorar. Então eu acho que muita pessoa realmente descobrir o propósito, aquilo que ela gosta, e aí se dedicar ao estudo na área que faça mais sentido, porque não fica chato, não é pesado, é gostoso. Quanto mais você lê, mais você quer ler, mais você quer aprender. É, E para mim, desenvolvimento de uma maneira mas para mim o geral. estudo foi fundamental. Ele Ah, foi com o que me certeza. proporcionou a mudança, né? Uhum. Nossa, foi estudar, né? O estudo formal mesmo, fazer Uhum. faculdade foi fundamental. E por último, Por último, disciplina, gente. Disciplina tem que ter um pouquinho, né? Não pode ser escravo dentro do sistema, mas tem que ter um pouco de disciplina. Como que a gente tem? Porque às vezes a gente acorda e fala assim, não quero ir, eu não quero fazer. Mas uma adaptação. E você ter disciplina não é deixar de viver. Não é deixar de sair. Você tentar organizar o tempo. Ó, eu tenho um tempo livre, por exemplo, se você vai fazer uma aula vai num curso de música, eu tenho um tempo livre, vou encaixar um tempo para estudar, vou encaixar um tempo para poder fazer leitura. Eu falo para meus alunos, eu brinco, eu não tenho muito dó de aluno, não. Mas eu tenho muita paixão, muito carinho. Mas um bom professor, eu falo, ele não pode ter dó do aluno. Eu prefiro um aluno meu que reprove e faça de novo do que um aluno que passa. Porque se eu sou um bom amigo do aluno, um bom professor, eu vou querer que ele tenha o conteúdo. Não é ser carrasco, é diferente. Não é ter o autoritarismo ali, é diferente. Mas é você ter um Ser compromisso. exigente, né? Um compromisso. Então você tem disciplina. O que eu fazia? Quando eu fazia mestrado, se eu sentasse, eu iria dormir. Se eu deitasse, eu ia dormir. Então eu tinha, em caso, tipo americano, né? Aquele balcão mesmo. Eu estudava em pé. Ponto. Meu a Deus. disciplina é o compromisso com você Porque mesmo. se eu deitar, eu primeiramente. durmo. Se eu sentar, eu durmo. Então, em pé. Eu precisava ler o texto, eu tinha que ler um livro de uma semana para outra. Olha que técnica genial. É igual pé. fazer reunião em pé, pra não demorar. Pra ser rápida. Então, é uma disciplina. Não é você sofrer, você deixar de viver. Mas é você tentar organizar o seu tempo, né? A gente tem um programa que é muito voltado para os empresários que assistem e tal. O que o direito pode contribuir na vida de um empresário? A organização da empresa é fundamental. Eu penso que fazer um investimento, consultar, às vezes, um advogado, ou fazer uma leitura, porque hoje nós temos essa possibilidade, que a gente tem de cursos gratuitos nessas plataformas, YouTube, tem muita coisa. E muita coisa boa. Tem coisa ruim, mas tem muita coisa mais ou menos. Consultar sempre a fonte, né? Mas coisa boa. Então eu penso que o direito ele pode ajudar a estruturar. Tudo é relação... Passa pelo direito. As relações passam pelo direito. Ou ela passa pelo direito não escrito, por exemplo, quem de repente professa uma fé, tem o seu credo ali. Ele tem as normas morais, as condutas em que ele deve seguir, que não são escritas muitas vezes, de comportamento. São normas. No nosso modelo de sociedade, a gente tem as normas escritas, mas você pode ter um modelo de sociedade que a norma não é escrita. No nosso modelo, no Estado democrático de direito, a maioria das regras são escritas. Eu tenho que conhecer as regras. Então, se eu conheço, eu tenho menos dificuldade ou tenho facilidades. Então, por isso, eu acho que o direito ele é fundamental para a estruturação, até para o investimento, um planejamento, o risco que, de repente, você tem... A empresa, né? Ela pode ter um risco no negócio, a questão de um contrato... Porque muitas pessoas vão falar assim, mas eu achei que eu fui de boa fé, eu fui porque o cara era meu amigo, não existe Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso, nunca tomei balão em contrato mal feito, nas relações de empresa, de pessoas, não existe o meu amigo. Pode ser seu amigo ali, mas se eu estou fazendo a venda de um carro, vamos passar isso para o papel, vamos já fazer a transferência. A gente tem o hábito, como empresário, de procurar o advogado quando já existe um grande problema. Essa é uma questão. E a gente tem que aprender a cuidar antes Trabalho que aconteça. preventivo. É isso. Esse é o ponto. Eu acho que todo mundo tinha que estudar direito 1 ano na faculdade, independente da profissão. noções Engenharia, básicas, coloca né? 1 ano de direito. Eu tenho um negócio rapidinho que está encerrando o tempo.
quando eu também adoro estudar. Então, eu fiz engenharia, aí eu fiz mestrado, aí eu fui fazer pós-graduação em varejo, já tinha loja. E aí, quando eu fiz a pós-graduação de varejo, tinha um semestre de direito para lojista, né? Aí eu falei pro Luiz Fernando, meu marido, eu falei, agora eu vou terminar a pós e vou fazer direito. Porque eu entendi que eu preciso. Ele falou, não, agora você vai fazer filho. Acabou Você essa sabe que farra. tem vários alunos lá na Unicep que tem doutorado, tem mestrado, o pessoal são professores da Universidade Federal, e vão fazer direito. Eu dei aula para amigos, nós estudamos juntos, fizemos tiro de guerra juntos. E fazer direito depois, fazer faculdade. É isso, Eu acho pra muito melhorar a bacana gente isso. como cidadão também. E saber gerir melhor as coisas, as decisões que você toma Muito em relação importante. ao funcionário, a Muito cliente. importante. Relação ao empregado não é seu amigo. Por mais que você adore o empregado, ele não é seu amigo. Eu só O patrão fui não é seu organizar. amigo. O Eu só patrão fui é seu patrão. Ali, naquela relação, naquele momento das 8 horas, o seu empregador, você tem um contrato de prestação de serviço, ele não é seu amiguinho. E você não é amiguinho do A gente empregado. confunde, porque a gente passa 8, 10 horas, né? Junto, Mas você tem que ser muito... Não é ser frio. Vai ser É ser relacional. técnico. Né? Eu tô vendendo um produto, eu tenho que ser técnico. Sem dúvida. Eu presto serviço, eu tenho que ser técnico. Fez, pagou, não ficou bom, não pagou, discutiu judicialmente. Então vamos investir na prevenção dos problemas. Para todas pra- as áreas do direito. E pra gente encerrar, o seu escritório, as especialidades que ele atende? Eu trabalho na área do direito. Eu, particularmente, trabalho na área do direito de trabalho, mas eu faço a questão da empresarial, civil, né? Eu acabo atuando, né, nessas frentes. E a gente quer agradecer a presença. Nosso tempo que acabou, isso. a conversa foi ótima, aprendemos um monte. Mais uma vez, cada episódio a gente aprende tanto, né? Pra gente é uma honra do lado de cá. Muito obrigado, eu agradeço. Magnífico, eu acompanho, né? Eu acompanho os programas da TV que também, né? Então, eu acho que... Eu penso que é isso, né? Essa é a nossa cidade, né? Então, agradeço muito. Que a gente de fora ama tanto, os três. Estamos aqui para contribuir para o crescimento dela e de todos, não é? Obrigado. A gente também agradece a você que está aí nos acompanhando. Não esqueça, toda quinta, às 20h30, episódio inédito no YouTube, no Spotify. Os melhores momentos no Facebook, no Instagram e também no TikTok. Sempre o @ é quebra-cabeça do sucesso. E a gente adora ouvir a opinião de vocês, receber comentários, receber directs no Instagram ou Messenger no Facebook. Mandem mensagem pra gente, que a gente quer saber a opinião de vocês sempre. Já pega o celular aí, se não segue a gente, já digita lá, @quebra-cabeça do sucesso em todas as plataformas que você vai encontrar. E tem mais uma coisa, se ativar o sininho, recebe esse alerta dos episódios inéditos toda vez que ele entrar no ar. E a gente se vê na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.